Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Indianara e hoje vamos explorar um tema fundamental na área de materiais: os defeitos pontuais e as imperfeições em estruturas cristalinas. Essa aula é muito importante porque, ao contrário do que muitos pensam, os defeitos em materiais não são necessariamente ruins. Pelo contrário, eles podem ser extremamente úteis para melhorar as propriedades do material. Vamos ver aqui no próximo slide. Aqui a gente tem a introdução aos defeitos em materiais. Então, antes de falarmos dos tipos de defeitos, vamos entender o conceito. Quando estudamos as estruturas cristalinas, muitas vezes vemos modelos idealizados, perfeitos, onde os átomos estão organizados de forma impecável. Mas na prática, os materiais reais não são assim. Eles possuem imperfeições naturais. E esses defeitos podem surgir por fatores como variações de temperatura, de pressão, de presença de impurezas ou até de processos de fabricação. Então, o interessante é que esses defeitos são fundamentais para explicar fenômenos como a difusão atômica, a resistência mecânica, a dureza, a ductilidade, entre outros. Então, ou seja, sem os defeitos, muitos materiais não teriam as propriedades que nós aproveitaríamos na engenharia. No próximo slide, a gente tem os tipos de defeitos em sólidos cristalinos, né? Esses defeitos em estruturas cristalinas podem ser classificados em quatro categorias. Primeiro, defeitos pontuais, que são locais, envolvendo ausência ou a posição irregular de um ou pouco átomos. Segundo, defeitos lineares, que afetam linhas de átomos, como as discordâncias que vamos ver já já. Terceiro, defeitos interfaciais. Eles são bidimensionais e envolvem superfícies ou limites entre as regiões de diferentes orientações cristalográficas. E 4, defeitos volumétricos, que são tridimensionais, como precipitados, inclusões ou vazios no material. Cada um desses defeitos tem uma função específica na forma como o material se comporta. Aqui no próximo slide, a gente vai falar sobre defeitos pontuais ou as lacunas, chamadas também de lacunas. Os defeitos pontuais mais simples são as lacunas, também conhecidas como vacâncias. Então, imagine uma rede cristalina onde deveria haver um átomo, mas ele está ausente. Então, isso quer dizer que é uma lacuna. Essas vacâncias são muito comuns, principalmente em altas temperaturas, porque os átomos vibram mais e podem mudar de posição, deixando buracos na estrutura. Esses buracos são essenciais para processos como a difusão, que é quando os átomos migram pela rede. É impossível ter um sólido completamente isento de lacunas. Sempre existirão algumas. Na imagem deste slide, vemos uma representação bidimensional de uma lacuna para facilitar o nosso entendimento. Aqui no próximo slide, a gente vai ter o cálculo do número de lacunas. Então, como é que a gente faz esse cálculo, né? Podemos até calcular quantas lacunas existem em um material e uma determinada temperatura. A equação ela relaciona o número total de átomos, a energia de formação da lacuna, a temperatura, que vai ser utilizada em Kelvin, e a constante de Boltzmann. Por exemplo, no ferro a 900 graus Celsius, podemos usar uma equação para estimar quantas vacâncias existem por metro cúbico. Então, esse cálculo é essencial em processos de difusão e de tratamentos térmicos, pois a quantidade de lacunas afeta diretamente a velocidade com que átomos se movem na rede. Aqui no próximo slide, temos outros tipos de defeitos pontuais. Além das lacunas que a gente viu no slide anterior, existem outros 3 tipos importantes de defeitos pontuais. O autointersticial acontece quando um átomo escapa da sua posição normal na rede e se acomoda em um espaço intersticial, ou seja, num vão entre átomos, causando assim uma tensão local. Também temos a solução sólida substitucional. Ocorre quando átomos de outro elemento substituem átomos da rede. O exemplo clássico é o latão, em que átomos de zinco substituem parte dos átomos de cobre. Também temos a solução sólida intersticial. Nesse caso,
átomos muito menores se encaixam nos espaços entre átomos principais. O exemplo prático é o carbono no ferro, formando assim o aço carbono. Essas imperfeições pontuais são deliberadamente utilizadas na engenharia de materiais para melhorar propriedades como a resistência mecânica e a dureza. Aqui no próximo slide, a gente tem as discordâncias e os defeitos lineares. Agora vamos entender como esses defeitos lineares, que são essas discordâncias, atuam no material. Então, uma discordância é uma linha onde ocorre desalinhamento dos átomos na rede cristalina. Eles são essenciais para explicar como o material se deforma plasticamente. E existem aí dois tipos principais. Eu vou ter a discordância em aresta, que ocorre quando existe um semiplano extra de átomos, que termina dentro do cristal. É como se fosse uma camada a mais empurrando o resto da estrutura. E a discordância espiral ocorre quando a distorção ela é causada por tensões cisalhantes, formando uma estrutura helicoidal. Essas discordâncias controlam a resistência ao escoamento, ou seja, a facilidade com que o material se deforma, especialmente em temperaturas normais. Aqui a gente tem os defeitos interfaciais. Então, os defeitos interfaciais são bidimensionais, ou seja, se localizam em superfícies ou fronteiras e temos alguns tipos importantes. Eu tenho aí superfícies externas, onde os átomos na superfície têm menos ligações que no interior, ficando com ligações insatisfeitas. Isso impacta a energia superficial. Contorno de grãos. Então, são os limites entre grãos com orientações cristalográficas diferentes. Eles podem ser de baixo ângulo, uma pequena diferença, ou alto ângulo, quando vai ter uma grande diferença. Também tem os contornos de fase. Aparecem materiais com mais de uma fase. Então, cada lado do contorno tem uma estrutura e propriedades diferentes. Eu também tenho o contorno de mácula. São contornos espaciais com simetria em espelho que podem melhorar a resistência do material. Então, eles influenciam as propriedades como a dureza, a resistência à corrosão e o comportamento sob tensão. Aqui vamos falar sobre as técnicas de microscopia para análise de defeitos. Então, para visualizar esses defeitos, utilizamos várias técnicas de microscopia. A primeira delas seria a microscopia óptica. Então, usa uma luz visível para estudar a microestrutura. Ela é muito usada em metalografia para examinar ligas metálicas. Já a microscopia eletrônica, ela vai além, utilizando feixes de elétrons. Temos dois tipos. A microscopia eletrônica de transmissão, onde o feixe de elétrons atravessa a amostra fina, formando imagens baseadas em difração e espalhamento. Já a microscopia eletrônica de varredura é jogado um feixe de elétrons que varre a superfície, revelando detalhes topográficos. Então, a amostra ela precisa ser a condutora, e essas técnicas são essenciais para caracterizar defeitos e entender como eles afetam o comportamento do material. E aqui no último slide, resumindo todo o conteúdo, para resumir, vimos que os defeitos nas estruturas cristalinas são inevitáveis e, na verdade, são essenciais. Eles permitem ajustar as propriedades dos materiais, como a resistência, a ductilidade e dureza. Depende do tipo de defeito e de como ele é manipulado. Desde as simples lacunas até inclusões volumétricas, todos impactam diretamente a aplicação final do material. Por fim, as técnicas de microscopia são indispensáveis para a gente identificar e estudar esses defeitos, garantindo que possamos desenvolver tratamentos térmicos adequados e analisar fraturas mecânicas com precisão. Então, aqui a gente termina a nossa aula. Aguardo você. Até a próxima.